dia, gente. Hoje é um dia, assim, bastante especial. É aniversário do Partido dos Trabalhadores. 45 anos de luta, resistência e vitória. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa grande família. O Partido dos Trabalhadores, ele não é uma sigla política que foi criada, né, para disputa eleitoral, disputa política mesmo. O Partido dos Trabalhadores, ele nasceu de um movimento de luta da classe trabalhadora. Então, é por isso que o Partido dos Trabalhadores, ele tem seus pilares, assim, muito enraizados. E por mais que tentam combatê-lo, por mais que fomentem ódio, por mais que tentem destruir, não se consegue, porque ele não foi criado, né? Não é como você, vou construir uma empresa ali, alguém vai destruir a empresa. Não, é um movimento. É um movimento de ideias, é um movimento de sonhos, de busca por dignidade humana, por justiça social. Então isso não é palpável assim para alguém chegar e derrubar, não. É sentimento, é emoção e é ação e construção em cima dessa emoção e desse sentimento. Bem, o Partido dos Trabalhadores é o maior partido de esquerda da América Latina. Ele tem uma força grandiosa e tem uma história muito rica. E é o único partido que chegou à presidência da República 5 vezes, né? Seriam 6 se não tivesse tido um golpe de Estado e nas eleições de 2018 não tivessem deixado o Lula fora da disputa. Esse foi um golpe dentro do golpe, né? O Partido dos Trabalhadores, desde sempre, ele enfrentou assim muitas barreiras, muitos ataques, muita violência, muita perseguição. E com essa sociedade patriarcal, né, quando nós tivemos a primeira presidenta, e que foi justamente do Partido dos Trabalhadores, e que foi assim, da minha lembrança, a época assim de ouro deste país, porque eu tenho nítido um quadro lindo, assim que está guardado na minha memória, que é da Dilma numa plataforma de petróleo com aquela jaqueta laranja, da Petrobras, conversando com as mulheres, que pela primeira vez elas foram empoderadas num governo, né, por uma presidenta, em que nas plataformas de petróleo começaram a ter os cargos para eletricista, para soldadoras, para bombeiras, todas as profissões inerentes, né, ao ramo de petróleo, e que antes só os homens ocupavam esse espaço, começaram a ser ocupados pelas mulheres. E esse é um quadro lindo, a Dilma conversando com essas profissionais, e essas profissionais emocionadíssimas, agradecendo a presidenta pela oportunidade, pela luz
na vida delas. Então, isso é construção histórica do Partido dos Trabalhadores, né? Que o Partido dos Trabalhadores foi que fez uma inclusão social real, né? Pessoas que antes moravam em lugares, né, menos favorecidos, assim, mais pobres, essas pessoas começaram a ter uma ascensão e começaram a ocupar condomínios de luxo no Recreio dos Bandeirantes. Isso foi uma realidade que nós vivemos. Antes nunca permitido que o povo da classe trabalhadora, o povo antes pobre, desse um passo para frente. As pessoas trabalhavam, entrava ano, vinha outro ano, passavam 10 anos e tal, e as pessoas não evoluíam. E com o governo do Partido dos Trabalhadores, pela primeira vez na vida, as pessoas deram passos para frente, mais de um passo, porque houve um salto. As pessoas, antes pobres, passaram a andar de avião, passaram a frequentar universidades, empregadas domésticas, empoderadas com direitos justos, porque eram guerreiras, trabalhadoras, e antes era uma classe muito explorada. Empregadas domésticas, isso daí eu tenho uma lembrança grande, trabalhava 15 dias para ter um dia de folga, e era trabalho o dia inteiro, tinha que ficar na casa, né, da patroa. Gente, é absurdo, é uma escravização do ser humano. Essa é uma realidade, só que isso era naturalizado. Com o Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores deu dignidade a essas pessoas guerreiras que lutavam para construir a riqueza desse país. Então, as pessoas, empregadas domésticas, passaram a ir para Disney, passar férias, e isso foi muito comentado, que depois desse golpe de Estado, o então ministro da Economia do governo anterior, fazendo declarações, é um absurdo, empregada doméstica passar férias na Disney. Gente, olha como há assim uma divisão dentro desse olhar extremista, dentro da direita, extrema-direita, de que as pessoas humildes, elas não podem evoluir, é limitado, é proibido que se dê oportunidade para o povo pobre. E, inclusive, para os jovens, né? Daí vem toda a barreira no investimento de educação, que é justamente para que as pessoas menos favorecidas não tenham oportunidade. Então, gente, quando veio esse golpe de Estado violento contra a presidenta Dilma, foi assim um mergulho nas trevas. De fato, foi arrasador. A gente vê um país feliz, com pessoas felizes, com pleno emprego, as pessoas assim tendo um poder de compra, podendo usufruir de coisas que só eram permitidas para a classe média e classe média alta, né? E as pessoas mais humildes passaram a ter acesso a tudo. Isso incomodou muito a burguesia, né? Pobre, dentro do avião, junto com a classe média, era inadmissível. Então, por isso começou a campanha de ódio ao PT. Porque o PT
A luta dele sempre foi justamente para que todas as pessoas tivessem dignidade e oportunidades e fossem respeitadas como seres humanos, como iguais que são a todas as pessoas, né? E literalmente a gente mergulhou nas trevas. Foi um horror depois desse golpe de Estado. A gente viu o país mergulhando numa miséria, numa pobreza horrenda. Começou a aumentar o índice de violência. O que fizeram com a Dilma, ela foi estuprada dentro da nação, simbolicamente, claro, né? Adesivos da Dilma de perna aberta sendo estuprada, pregados nos caminhões, e todo mundo assim numa agressão, numa violência. Gente, aquilo foi muito arrasador, muito arrasador. E ela, altiva, com a maior dignidade, com a consciência tranquila do que ela fez por esse país. Uma presidenta brilhante, inteligentíssima, com uma grande capacidade de gestão, com conhecimento de economia, de tecnologia, assim, anos-luz à frente do que a sociedade estava preparada para ter, né? E assim ela deixou a presidência com altivez, de cabeça erguida, depois de passar por uma sabatina no Senado com lobos assim ferozes, querendo destruí-la, mas lá quem assistiu, eu assisti o dia inteiro, desde as 8 da manhã até a noite, eu não parei um segundo, eu fiquei grudada assistindo. Ela esmagou cada um, respondendo com altivez, com inteligência, com classe. Ela detonou cada argumento ali, ninguém tinha nada. No final da sabatina, eu me lembro muito bem, eu não me lembro qual foi o senador, mas dando uma entrevista, virou para o repórter e falou: a gente sabe que a Dilma é uma presidenta honesta, que não tem crime nenhum, mas a gente queria ela fora. E a gente lutou pelo impeachment porque não queria que ela fosse presidenta. Simples assim. 54 milhões de votos desrespeitados pelo Congresso Nacional, né? Quer dizer, um atentado à democracia claramente, e confesso, né? E foi se fomentando um ódio contra Dilma, contra o PT, contra o Lula, um ódio insano, de uma propaganda constante, dia a dia, transformando mentiras em verdades na cabeça do povo, um trabalho psicológico, de lavagem cerebral, de que Dilma era bandida, Lula era bandido, e eu odeio o PT, insano. E chegávamos, espera aí, odeia por quê? As pessoas não sabiam responder. Foi criado um sentimento negativo, nocivo, pelo partido que realmente construiu esse país, que deu oportunidade de vida digna ao ser humano pela primeira vez na história. Mas o poder do capital é tão grande
que eles têm muito medo de perder esse espaço, e dar oportunidade ao povo significa eles perderem o controle. Por isso eles massacraram a Dilma, por isso eles prenderam o Lula, por isso fomentaram um ódio irracional ao Partido dos Trabalhadores. E eu não era filiada ao Partido dos Trabalhadores, mas sempre, desde a barriga da minha mãe, eu sempre fui PT, porque a minha essência como ser humano caminha ali dentro dos ideais do PT, né? Essa harmonia de valores. Então, desde criancinha, eu sempre me incomodava muito com uma criança debochando da outra, ou pela cor da pele, ou pelo cabelo crespo, ou por usar óculos, ou por ser gordinha, alguma coisa assim, tudo que fazia referência pejorativa e que podia expor a criança uma vida à humilhação, isso sempre me machucava muito. E isso é ser esquerda. Isso é Partido dos Trabalhadores. É a luta contra o constrangimento, contra a humilhação da pessoa humana. É a luta pelo respeito, a dignidade, a defesa da vida. Então, quando deram o golpe na Dilma, eu inocentemente, eu pensei, não, o Brasil não vai permitir isso. No dia seguinte, quando teve a votação lá no Senado, que realmente tiraram a Dilma, eu falei, amanhã o país inteiro vai parar, vai estar todo mundo na rua defendendo a presidenta, defendendo a democracia, a legitimidade do mandato dela. Ela foi escolhida pelo povo, não tem crime, já foi confesso, não tem nada que manche a conduta da presidenta. Pelo contrário, tudo que a presidenta fez foi para dar oportunidade digna ao povo e corretíssima. E hoje todo mundo tem uma unanimidade em dizer: a Dilma é, assim, uma pessoa honestíssima. Agora, depois dessa violência toda, né, e que o Brasil não defendeu a presidenta, e a gente de fato mergulhou nas trevas, né? A gente viu a miséria tomando conta, as ruas, quarteirões e mais quarteirões com famílias inteiras nas ruas porque não podiam mais pagar aluguéis. Aqui na Rua da Carioca, que antes a gente via uma vibração de lojas abertas, todo mundo, circulação de pessoas visitando, comprando, de repente todas as lojas fecharam. O Rio de Janeiro virou assim um cemitério de empresas fechando as portas, falindo todo mundo. Foi uma destruição e uma repressão violenta sobre a população. Não bastasse isso, começou a perseguição contra o presidente Lula, a ponto de a dona Marisa Letícia, a então esposa do presidente, não aguentar tanta violência assim despejada com a família dela, que ela teve um AVC, foi hospitalizada, e as pessoas, inclusive médicos,
desejando a morte dela, um ódio insano. E ela não resistiu e realmente foi a falência, né? Foi a falência, foi a óbito. E o Lula teve a condição coercitiva, depois foi decretada a prisão dele sem prova nenhuma, que até hoje ninguém apresentou nenhuma prova, tanto que o processo foi todo anulado, porque foi todo foi um processo sem pé nem cabeça, todo assim fora da legalidade mesmo, né? E o Lula enfrentou tudo de cabeça erguida, ele se entregou, eu vou ser preso, vou provar a minha inocência, e não aceitou nem tornozeleira eletrônica. Ele falou, eu saio daqui com a minha dignidade intacta, pela porta da frente, eu vou ser libertado pela minha inocência, não vou aceitar que ninguém me favoreça para eu estar na minha casa num conforto, não, eu vou ficar aqui, me prender eu vou ficar e vou provar que eu sou inocente. E provou a inocência e voltou como presidente, novamente. Então, a história do Partido dos Trabalhadores é muito rica. E eu, logo assim que teve o golpe, e que eu me incomodei muito com a situação do país, eu comprei a bandeira do PT, fiz um cartaz imenso em defesa da Dilma, e aí eu comecei a andar sozinha com cartaz, andar com a bandeira do PT e com aquele ódio insano em cima. Eu falei, não, com o conhecimento político que eu tenho, a consciência social que eu tenho e o valor humano, eu não consigo ficar parada, eu vou me sentir uma pessoa covarde que abaixa a cabeça e fica quietinha para não sofrer. Eu falei, não, tenho que, a minha dignidade como ser humano me coloca na rua para lutar em defesa da Dilma, em defesa do Partido dos Trabalhadores. E eu não era nem filiada ao Partido dos Trabalhadores, mas aquela violência, aquela injustiça toda, assim, me agrediu de uma forma tão intensa que eu me senti na obrigação, como pessoa digna, com o que eu tinha conhecimento, com o meu sentimento, com a minha emoção, eu tinha que defender a Dilma, defender o Lula e defender o Partido dos Trabalhadores. E daí eu conheci o grupo, né, que formou o Comitê Volta a Dilma aqui no Rio de Janeiro. Aí a gente começou a fazer uma luta em defesa da Dilma, assim, junto. E teve uma vez que a direita, a extrema-direita, né, puxado pelo MBL na época, organizou uma manifestação para parar em frente ao prédio onde tinha o apartamento da mãe da presidenta Dilma, na Joaquim Nabuco, ali entre Copacabana e Ipanema, mas eu acho que ali ainda é considerado Copacabana. E daí a gente reuniu, formou o grupo e falou, pô, a gente não pode deixar isso. E aí saiu até uma reportagem, as 30 heroínas da Joaquim Nabuco. Eram 30 mulheres que foram para a porta do apartamento da mãe da presidenta Dilma, formar uma corrente, uma barreira para impedir
que esses manifestantes escrachassem com o apartamento da Dilma, com a Dilma, com a mãe da Dilma, com os familiares. E a gente foi para lá. E era uma manifestação que deveriam ter umas 1000 pessoas por aí, foi bem grande. E daí a gente fez um cordão em frente ao prédio da Dilma, aí veio a polícia militar, ficou na nossa frente, e daí passaram os manifestantes. E a gente ali num coro gritando em defesa da Dilma para abafar qualquer eco deles, qualquer xingamento e a distância, para não atingir, né, os familiares da Dilma. E daí saiu a reportagem, né, as 30 heroínas da Joaquim Nabuco. A gente impediu que eles parassem ali e se manifestassem para fazer aquela barbárie que eles estavam fazendo no país contra a presidenta Dilma. E eu me sinto assim muito orgulhosa de fazer parte dessa história, né? Eu fui uma das 30 lá em defesa da nossa presidenta, em defesa desse país. Na verdade, as 30 heroínas da Joaquim Nabuco eram 30 mulheres e 5 homens. Tivemos também a participação de alguns homens assim juntos nessa luta. Daí, todo aquele processo, né, que eu já acabei de falar, de destruição do país, mergulhar nas trevas, né, o presidente Lula foi realmente preso e se formou a defesa, assim, instantaneamente do presidente lá em Curitiba, que foi a vigília Lula Livre. E eu fui para Curitiba, fiquei 4 meses em Curitiba, e nessa história teve lá o acampamento Marisa Letícia, que ficava a 1 quilômetro da delegacia da Polícia Federal, aonde estava o Lula. E todos os dias, pela manhã, todo mundo acordava às 6 da manhã, caminhava 1 quilômetro e ia lá se juntar, né, ao movimento lá da Vigília Livre, né, que era a concentração para dar o bom dia, boa tarde, boa noite ao presidente Lula, e à noite a gente voltava para o acampamento. E foi muito interessante, porque o acampamento era uma diversidade ali, na defesa do presidente Lula, porque o povo sabe o que o presidente Lula, o que a presidenta Dilma fez por esse país, né? E assim, muitas ameaças, um clima muito tenso em Curitiba, os reacionários assim ameaçando o tempo inteiro. Tipo, 2 dias antes de eu chegar no acampamento, os extremistas invadiram o acampamento, deram um tiro no acampamento, um tiro pegou no pescoço de uma pessoa que fazia segurança do acampamento. Então, a gente viveu assim momentos muito tensos, uma experiência de vida assim incrível, né? E quer dizer, eu fiquei 2 meses no acampamento e depois a gente alugou um terreno mais perto da Polícia Federal. Eu estava com um namorado e a gente construiu um abrigo, e foi assim muito interessante você de repente viver assim no abrigo que você constrói. E eu aprendi a pregar telha. Aí eu no alto, lá no esqueleto do abrigo, com furadeira, eu magrinha pregando telha. Claro que telha levinha, né, de plástico, mas aprendi isso, foi uma experiência enriquecedora, né?
Enquanto construía o abrigo, continuava lá no acampamento Marisa Letícia. E daí no acampamento, na entrada do acampamento tinha um lixão imenso. Aí eu cheguei um dia e falei com a coordenadora se a gente podia remover aquele lixo num outro local, mais nos fundos do acampamento, e lá o lixo era assim, era todo reciclado, né? Todos separavam. A gente colocava o lixo orgânico, plástico, vidro e tal, colocava para o caminhão passar, mas estava tudo sendo feito na frente do acampamento. Aí eu conversei com ela falou assim, tá. Eu falei com ela para construir um jardim na entrada. Gente, aí eu conversei com as pessoas, né, e idealizei o jardim, e aí as pessoas me ajudaram a plantar, né? A gente teve muita doação de flores, ficou um jardim lindo, lindo, lindo. Aí tinha um menino no acampamento, um menino humilde, era até assim uma criança grande, eu acho que ele tinha uns 20 anos de idade, mas ele era muito bom em carpintaria, em marcenaria. Aí ele fez um banquinho de madeira que ficou lindo, aí fez uma cerquinha para um canteirinho de flores, né? Eu fui orientando como queria ser, que o projeto do jardim ficou lindo, a construção do jardim ficou linda. Depois a gente colocou no chão por causa da chuva e lama, aí a gente colocou aquelas pedrinhas de brita. Ficou muito lindo o jardim. Aí um dos meninos do acampamento deu o nome de Praça Dilma Rousseff. Então, gente do Brasil inteiro que ia na vigília Lula Livre, eles iam até o acampamento, visitar o acampamento, e as pessoas ficavam encantadas com o jardim. Então, eu vivi uma experiência enriquecedora, linda, maravilhosa. Depois que a gente se mudou para o abrigo, o pessoal do MST também estava assim no mesmo local, na mesma área, né? Não dentro do abrigo. O abrigo a gente construiu, eu e o meu namorado, aí a gente vivia ali, era o nosso acampamento. Mas assim, no mesmo lugar funcionava uma cozinha, que era a cozinha da Vigília Lula Livre, e tinha o pessoal do MST que estavam em umas barracas. Depois também foi construído o abrigo, beliches, e muito interessante essa convivência com o MST. O MST emociona demais. É criminalizado por ignorância e por interesses maldosos, né? Porque o MST, eles têm uma disciplina, um espírito de colaboração, o real significado de um por todos e todos por um. Todo mundo se ajuda, é lindo de ver. E eu fiquei muito emocionada, assim, de me desmanchar em lágrimas com muitos momentos ali de convivência com o MST. E um momento muito forte, que na minha lembrança, foi um dia que, antes das 7 da manhã, o MST formou assim em fileiras, crianças, muitas crianças, todas com bandeiras do MST, e aí saiu, né, do lugar onde era a cozinha, onde a gente tinha construído o abrigo, que ficava a 2 quarteirões do local onde a gente dava bom dia, presidente Lula. E
daí a fileira do MST seguiu em marcha e várias pessoas, né, junto dos lados, e ali eu não aguentei, eu me desmanchei em lágrimas de emoção. As criancinhas, 3, 4, 5 anos de idade, 10 aninhos de idade, todo mundo com bandeirinha, e eu fico até arrepiada. E os adultos, aquela, assim, fileiras enormes, né? E todo mundo cantando, né? Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira, é por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. E repetindo esse coro, as criancinhas, nossa, assim, emocionante. E daí, essa é uma, né, das muitas emoções que eu tive participando da Vigília Lula Livre. E era uma coisa, foi uma experiência tão mágica que o motivo de estarmos ali era um motivo triste, que era o país mergulhado nas trevas e o presidente Lula preso, mas a energia que tinha ali naquele lugar e que arrepiava e emocionava a gente, nossa, era assim muito forte. Então dava um sentimento de felicidade tão grande de fazer parte da construção dessa história importante no país. O meu coração, ele disparava assim o tempo inteiro. E tinha uma pessoa nesse lugar que a gente tinha construído abrigo, que tinha alugado um quartinho lá, era o Mauro Chalanza, eu acho que era isso. Ele tinha uma voz tão serena, tão harmoniosa, ele assim falava com a alma, expressava uma doçura, era muito especial. E ele assim documentou tudo, todos os dias, tudo que acontecia ali no local que a gente estava e lá no ponto central, em frente à delegacia, onde a gente cumprimentava o presidente Lula. Ele fez vários vídeos maravilhosos, lindos, eu tenho um. E o Mauro, assim, para nossa tristeza, ele faleceu antes mesmo do Lula ser solto. E tem esse acervo desses vídeos dele, e eu tinha muita vontade de repente, que a gente pudesse reunir esses vídeos e fazer um documentário dos registros pelo Mauro Chalanza. Eu não estou muito certa se o sobrenome dele se pronuncia assim mesmo, Chalanza. Eu teria que ler, há muito tempo eu não leio. Então, esse é um documentário lindo e emocionante. Ele gravou muita coisa porque era uma alegria contagiante, era uma energia de felicidade das pessoas estarem ali. E o mundo inteiro, mesmo quem não estava ali presente, gente do mundo inteiro tinha conhecimento da Vigília Lula Livre, apoiava, e o Brasil inteiro apoiando e garantindo a permanência da Vigília Lula Livre, com muitas doações de alimentos, de agasalhos, de cobertores, mantendo. As pessoas não podiam estar ali, mas sentiam essa energia e a importância desse movimento forte
dessa história que a gente viveu em defesa da vida humana, da dignidade, da democracia, né? Dos grandes líderes que estavam à frente dessa luta, dessa construção desse grande país que a gente tem. Então foi um momento assim muito maravilhoso. E também assim a Curitiba sempre foi visto como a cidade reacionária e realmente é muito forte isso na política lá em Curitiba e dentro da sociedade curitibana, mas também é muito forte a garra do povo que luta por dignidade, por justiça social e grandes lideranças e militância em Curitiba muito forte. Eu andava em Curitiba toda adesivada, PT, Lula, Dilma, pegava ônibus, pegava Uber, andava todos os cantos, centro da cidade, nunca ninguém me hostilizou. Tinha isso também. Foi muito incrível isso, muito incrível. E a gente tem grandes lideranças que estão aí, pessoas aguerridas e que são de Curitiba. Nós temos a presidenta maravilhosa do nosso partido, né? Partido dos Trabalhadores, que é a Gleisi Hoffmann. Meu Deus do céu, é incrível a força de luta dessa mulher também. É maravilhosa. E temos lá o deputado estadual que vira e mexe, é muito vítima de perseguição, mas é uma pessoa com uma capacidade tão grande, uma capacidade política, intelectual, uma força de luta, de resistência, que é o Renato Freitas, maravilhoso. E temos também um grande nome aí na política, que é o Roberto Requião. Ele não está no PT, ele era do MDB. Depois, na campanha do Lula, ele chegou a se filiar ao PT, mas agora eu nem sei como ele está, em que partido que ele está, mas assim, um grande guerreiro também de Curitiba. Então a gente tem nomes fortes na luta por esse país, pela democracia, pela dignidade humana e por justiça social. E hoje nós temos aí a prova da resistência, da qualidade do PT, né? A nossa querida, eterna presidenta Dilma, brilhante presidenta, que foi tão violentada aqui nesse país, ela hoje é a mulher mais importante do mundo. É a presidenta do Banco dos BRICS. BRICS, assim, já passou o PIB das potências ocidentais, juntando todos os BRICS. Os BRICS hoje é a maior economia do mundo, eles juntos. Então, e a presidenta do banco, quem cuida da gestão dessa finança toda, né? É um banco de fomento, é um banco para ajudar, de fato, os países que precisam se desenvolver, a se desenvolverem em condições favoráveis, em condições de ganha-ganha, né? De construção mútua. Então, a presidenta, ela foi tão brilhante que ela ganhou mais um mandato. Era para
né, um novo país assumir a presidência do Banco dos BRICS, mas ela foi escolhida para continuar. Essa é a nossa presidenta, está brilhando aí, soberana, com a dignidade intacta, como a mulher mais importante do mundo hoje. E o nosso presidente, o grande chefe de Estado que nós temos, né, do Partido dos Trabalhadores, está aí pela terceira vez e tenho fé que estará também pela quarta vez, porque não é porque o Lula quer, o Brasil precisa do Lula. Nós precisamos ainda do Lula, temos que construir a liderança que quando a gente não puder mais contar com Lula, tenha oportunidade de fazer a disputa. Mas agora nós temos o Lula. E esse Partido dos Trabalhadores realmente é muito vitorioso. Mas não é vitorioso por alcançar o espaço de poder. É vitorioso pela história de construção que ele tem. É a história que fez o preto da favela se tornar médico, engenheiro. É a história que colocou a empregada doméstica no avião, indo passar férias para Disney. É a história que pegou o pobre, morador da periferia, de bairros mais pobres, e colocou em condomínios de luxo no Recreio dos Bandeirantes. É por isso que fomentaram o ódio ao PT, porque o PT é a construção de vida digna do povo em geral, oportunidades para todos, sem tirar nada de ninguém, mas garantir que todo mundo tenha a oportunidade de usufruir das coisas boas, das riquezas que o trabalhador constrói. Então, parabéns, Partido dos Trabalhadores. Muito orgulho de ser PT. Obrigada.